Bem, neste fim de semana eu vou pregar uma mensagem chamada Quando, Deus, Quando? Alguém aqui já fez essa pergunta? Oh Deus, quando a minha bênção vai chegar? E sabe, se você fica frustrado o tempo todo porque as coisas não acontecem no seu cronograma ou há coisas na sua vida que você não entende, então você não vai desfrutar sua vida. Nós precisamos viver naquilo que a Bíblia chama de o descanso de Deus. É um tipo especial de descanso que você pode ter mesmo em meio às tribulações da vida. Nem tudo tem que ser perfeito, você não precisa saber de tudo, você não precisa descobrir tudo, você substitui tudo isso pela confiança de que Deus é bom, que Ele sabe o que está fazendo e que Ele fará a melhor coisa por você no momento certo. Eu quero que você guarde isso. Nós devemos dizer juntos, diga, Deus vai fazer a melhor coisa para mim no momento certo. Eu sei que nós estamos com pressa e Deus não está. Mas ficar frustrado por causa do tempo de espera não vai fazer Deus se apressar. Deus nos dá sonhos, visões, como também esperança. Ele nos dá esperança por mudanças. Nós queremos mudar, queremos ver nossos entes queridos mudando, ver o mundo mudando, queremos que nossas finanças mudem também. Sempre há algo que nós queremos mudar. E Deus está nesse negócio de mudança das coisas, mas Ele nunca nos diz quando. E é frustrante, claro, quando você tem algo muito grande em seu coração e quer que isso aconteça logo, pelo menos é assim que acontece comigo, e raramente você vê algo acontecer rapidamente, porque, para ser honesta com você, o que quer que seja que nós queiramos que Deus faça em nossas vidas, geralmente nós temos que passar por algum período de preparação para que isso aconteça. E nós não podemos apenas pular essas etapas. E esperar não tem que ser um tempo miserável. Se nós confiarmos em Deus, que Ele fará as coisas, não no nosso tempo, mas no tempo dEle e no momento certo. E digo mais, só porque você acha que está pronto, de forma alguma significa que você esteja. E outra coisa que eu quero te dizer é que quando você está orando por outras pessoas, Deus não pode substituir a vontade delas só para responder à sua oração. Porque todo mundo tem livre arbítrio. Então, quando você ora por alguém, você tem que dar a Deus um tempo para lidar com aquela pessoa. E a melhor coisa a fazer é ser um bom exemplo para ela enquanto você passa pelo processo de espera. E, obviamente, quando você ora por alguém, não há 100% de garantia de que eles vão se achegar a Deus. Mas uma coisa é certa, se ninguém orar por eles, Deus nunca terá uma abertura para trabalhar em suas vidas. E às vezes, você só precisa ter em mente que quando você ora, isso dá a Deus uma abertura para trabalhar neles. Meu marido sempre diz, ele fala que quando você começa a orar para alguém, ele vai agir pior antes de agir melhor. Sabe por quê? Porque quando Deus começa, quantos de vocês, quando Deus está lidando com você, você não age tão bem? Bem, é isso mesmo. Quando você ora por alguém e vê que eles estão agindo pior, você deve dizer, ótimo! Deus está trabalhando! Deus, o nosso Deus, Ele reserva o conhecimento do tempo para sua própria sabedoria. Por que Deus retém informações de nós? Porque Ele não nos diz tudo. Por quê? Quando? Bem, há algumas razões. Número 1, se nós soubéssemos quanto tempo nós devemos esperar. Então Deus usa esta pequena palavra, breve. Você não ama quando chega alguém com dom de profecia lá na sua igreja e diz,
te dá uma palavra. O Senhor diz, em breve você será enviado para o seu ministério. Você fica tão entusiasmado, mas você não sabe nada, não vê nada até que a coisa aconteça. Levou um tempo para eu entender isso. Nos anos 70, haviam muitos dons do Espírito. Eles estavam operando com mais força na igreja naquela época do que parece estar agora. E várias pessoas com vários dons vinham à nossa igreja e parecia inevitável, elas me chamavam, me davam uma palavra e quase sempre era a mesma coisa. E não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá se você não desfalecer. E para ser honesto, eu pensava, se eu receber uma palavra dessa mais uma vez, eu vou gritar. Porque depois da 7ª ou 8ª vez, eu percebi que aquilo na verdade não estava me dizendo nada. Não me falava nada. Até Deus me dizer, tudo que você tem que fazer é apenas continuar caminhando até a hora chegar. Sabe, todo mundo. Não é uma questão se você vai ou não esperar. Eu posso apenas... Se você tem algumas perguntas sobre isso, eu te respondo. Você vai esperar. Isso. Ninguém apenas tem um sonho, uma visão, ou um plano, um desejo, uma esperança, e tudo acontece imediatamente. Todo mundo espera. Moisés, ele desejava libertar seu povo das amarras quando estavam escravizados no Egito. E ele caminhou durante 40 anos pelo deserto. Já notou que quando você está esperando, quase sempre você se sente como se estivesse no deserto? E por que ele estava lá? Para treinamento. Eu gostaria que Deus nos treinasse no alto de uma montanha, mas parece que Ele sempre tem que fazer isso em uma fornalha ou no deserto, ou um processo, ou em um trabalho que nós odiamos, sabe? Ou algo assim. José, ele esperou 13 anos na prisão por algo que ele nem havia feito, ele não era culpado de nada. Mas sabe, a coisa interessante sobre José parece que eu não sei se ele tinha dias ruins, mas nenhum deles foi revelado na Bíblia. E parece apenas que José sempre tinha uma ótima atitude sobre todas as coisas injustas que aconteceram a ele. E o resultado foi que em toda parte que ele ia, Deus lhe dava favor. Quando ele estava na casa de Potifar, ele recebeu um pouco mais de favor da esposa de Potifar. E ela correu atrás dele. E então... esse favor acabou colocando na prisão, mas ele também recebeu favor na prisão. Não importava onde ele estivesse, ele tinha favor. E veja, isso pode acontecer com você e pode acontecer comigo, se nós aprendemos a esperar com uma boa atitude. Sabe qual a melhor coisa que podemos fazer quando estamos esperando? Ajudar os outros. Se você quer saber o que eu devo fazer enquanto estou apenas esperando em Deus, ajudar outra pessoa. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. E sabe, José, ele fez isso. Ele ajudou o padeiro e o mordomo, e eles saíram da prisão e ele pediu, não me esqueçam, e eles saíram e o esqueceram totalmente. Mas ele nunca ficou ressentido, nunca ficou com raiva, ele nunca ficou amargurado com seus irmãos que o venderam como escravo. Quando eles precisaram, ele os ajudou. Então, se nós aprendemos a esperar pacientemente, sabe, a paciência não é esperar. Paciência é como nós agimos enquanto estamos esperando. Então, vamos ter um pouco de se lá, pausar e pensar nisso. Como você age enquanto espera? Bem, vamos seguir em frente, Joyce. Vamos ver qual é o próximo ponto. E parte desse treinamento é nos levar a esse ponto, onde nós podemos esperar e permanecer no descanso de Deus. Por 40 anos esperou Moisés. Foram 13 anos para José. Abraão esperou durante 20 anos para ver a promessa de Deus chegar.
E no processo ele tentou fazer as coisas com as próprias mãos e se meteu em muitas confusões, sabe? E quando nós fazemos isso, quando nós decidimos fazer aquilo que só Deus pode fazer, então nós sempre atrasamos a resposta de Deus por mais tempo. Amém? Davi esperou por 20 anos. Ele foi ungido para ser o rei de Israel, mas só veio usar a sua coroa 20 anos depois. Eu recebi o chamado para pregar o evangelho há 43 anos, em fevereiro do ano de 1976. E eu fiz várias coisas durante todos esses 43 anos, mas tudo começou tão lentamente. As mudanças vieram tão lentamente que quase parecia até que nada estava acontecendo. No entanto, quando você chega ao outro lado das coisas e recebe o que estava esperando, você pode olhar para trás e ver que você estava fazendo progresso, e o que nós precisamos realmente aprender a fazer é apenas celebrar as nossas pequenas vitórias. Vamos lá, por todo o caminho. Agora, um conselho que eu quero dar a você. E se você não receber nada mais do que isso, ainda assim valeu ter vindo. Pare de olhar o quão longe você tem que ir e comece a celebrar o quanto já caminhou. Amém? E agora uma palavra para a minha audiência na TV. Eu quero que você saiba disso. Eu sei que você está aí. E isso é para você também. Pare de pensar no quão longe você tem que ir e todas as coisas que estão erradas com você e tudo que está errado na sua vida e tudo que está errado com seus filhos e tudo que está errado com seu trabalho. Só aprenda a celebrar aquelas coisas positivas. Quanto mais você foca nas coisas boas, menores as coisas ruins se tornarão. E nós não tendemos a nos concentrar nas coisas ruins? Não devemos fazer isso. Então, celebre suas pequenas vitórias. Eu sabia como fazer isso enquanto eu esperava Deus fazer o que Ele estava fazendo na minha vida, mas quando Deus colocou, no dia em que Deus falou para mim, e não ouvi palavras audíveis, mas apenas veio tão forte no meu coração: você vai sair pelo mundo e pregar o evangelho. Bem, eu era uma ninguém de lugar nenhum e eu não tinha feito seminário, eu não tinha feito uma escola bíblica. Eu tenho um diploma do ensino médio que, sabe, eu quase tomei bomba em inglês. E agora eu estou aqui falando para todo mundo. Mas sabe o quê? Aqui está a coisa interessante. Quando Deus fala alguma coisa ao seu coração, por mais louco que pareça, acredite nisso. Certo? Pelo menos você pense em acreditar, não é? Às vezes não leva muito tempo para o lado do seu cérebro te convencer a evitar, mas bem lá no fundo você não consegue se livrar disso. Muitas pessoas querem saber como eu sei que Deus está me chamando. Veja, eu anotei 3 maneiras rápidas e pequenas. Número 1, se Deus te chamar para algo, você terá uma paixão por isso. Uma irracional paixão. Pode não fazer sentido para mais ninguém, mas você não consegue se livrar disso. Desde o dia em que Deus falou ao meu coração, o que eu queria, mais do que qualquer outra coisa no mundo, era ensinar sua palavra. Quando Deus fala com você sobre algo que Ele quer que você faça, isso fica na mente, você só pensa nisso. Você não para de pensar a respeito. Você vai orar por isso. Uma outra coisa, isso é grande, quando Deus coloca algo em seu coração que Ele quer que você faça, você sacrificará qualquer coisa para fazê-lo. Você não gosta muito da palavra sacrifício? Sacrifício. Jesus se sacrificou, não é?
Os apóstolos se sacrificaram. Jesus disse: siga-me. Eles largaram seus trabalhos e seus negócios e apenas, ok, e o seguiram. Eu desisti de um trabalho em tempo integral com um excelente salário para poder ficar em casa estudando para esse ministério que Deus disse que eu iria ter. Então, eu fiquei em casa, na minha sala de estar, ensinando algumas pessoas. Você vai sacrificar. Você vai fazer coisas que para outras pessoas não parecem fazer qualquer sentido. E no meio disso você também vai se achar louco. As pessoas sempre querem saber como eu sei se é Deus, sabe? Eu acho realmente que quando Deus fala com você, você sabe. Você sabe, porque aqui está a coisa, quando Deus te chama para fazer algo, Ele te dá a fé para fazê-lo. Um homem me disse uma certa vez, ele disse: você não percebe que você e Dave operam debaixo de um dom sobrenatural de fé, onde esse ministério está fundamentado? Eu realmente nunca tinha pensado nisso até então, mas nós tivemos fé para fazer coisas absolutamente malucas. Quer dizer, coisas que as pessoas sãs não fariam. Mas você acredita que você pode fazer porque Deus te dá a fé, porque a cada homem é dada uma medida de fé que ele necessita para fazer o que quer que Deus o tenha chamado para fazer? Amém? Então eu acho que esse é o teste final. Se você acredita que Deus está te chamando para fazer algo, mas você não tem certeza disso, bem, apenas saia e descubra. Não vai demorar para você saber. Eu queria servir a Deus, eu não sabia com certeza o que eu deveria fazer primeiro, então eu apenas fazia qualquer e todas as coisas só para servir a Deus. Eu sabia que eu queria pregar, mas a porta ainda não estava aberta. E eu trabalhei no berçário por cerca de 1 semana e meia ou 2, sabe? E foi o tempo que precisou para que eu e as crianças soubéssemos que aquele não é meu chamado. Então você apenas vê algumas coisas e vê aquilo que se encaixa. Amém? Uma coisinha de cada vez, um pouquinho de cada vez. Sabe quando os israelitas fizeram sua viagem através do deserto, eles saíram da escravidão no Egito, mas eles ainda não estavam na terra prometida. Estavam como a maioria de nós, estavam vindo sobre a terra prometida, mas não estavam realmente vivendo nela, ou não estavam vivendo totalmente nela. E eu amo que a Bíblia diz que eles foram guiados por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite. E a Bíblia diz que sempre que a nuvem parava, eles paravam e acampavam. E depois eles seguiam e acampavam. E depois seguiam. É assim com as nossas vidas. Sabe, nós caminhamos por um tempo, chegamos em um lugar e nada acontece, nós ficamos vagando. E então, isso é um pouco difícil, mas precisamos acampar por um tempo onde podemos descansar. Acampar num lugar de vitória por um tempo, e então, de repente, sem muito aviso, Deus diz: é hora de percorrer um pouco mais. E então você sai em outra direção para onde você foi chamado. Deus faz as coisas de pouco a pouco. Deuteronômio 7:22 diz que Ele nos livra dos nossos inimigos de pouco a pouco. Por que recebemos de pouco a pouco? Para não ficarmos orgulhosos. As pessoas que se tornam estrelas e fazem sucesso da noite para o dia, elas não permanecem por muito tempo. Porque elas não estão espiritualmente preparadas para lidar com esse tipo de atenção. Amém? Em vez de você orar: Deus, me dê isso agora, é melhor você orar dizendo: Deus, não me dê isso se não estou pronto. Amém? Agora, Deus pode fazer as coisas rapidamente, não há dúvida. O que quer que você queira que Deus faça, Ele pode fazer num instante. Mas a Bíblia diz em Êxodo 3,17, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho das terras dos filisteus, embora este fosse próximo,
Porque Deus disse a fim de que as pessoas não mudem de ideia quando virem a guerra e retornem para o Egito. Agora, essa é uma parte muito importante das Escrituras, se quisermos falar sobre isso, porque havia uma rota mais curta por onde Deus poderia tê-los levado e há uma rota mais curta por onde Deus pode te levar? Poderia haver uma rota mais curta por onde Deus poderia me levar? Mas ele disse que não faria porque eles não estavam prontos para a guerra. Agora, o que isso significa para nós? Sabe, toda vez que você chega mais alto, mais forte o diabo vem contra você. Toda vez que você obtém mais de algo, deve haver menos de você. O que João Batista dizia? Sempre que seus discípulos vinham e começavam a se queixar, bem, agora todo mundo está se aproximando de Jesus, ele está batizando e sabe, ele está se tornando mais popular do que nós. E João disse que ele cresça e que eu diminua. A fim de que Deus cresça na sua vida, você deve diminuir. Amém? E muito disso vem de como você se vê, como você vê a si mesmo. Deus não quer que nenhum de nós tenha uma atitude ruim sobre nós mesmos, mas Ele nunca quer que nós pensemos que somos melhores do que ninguém. Vamos lá. E você já notou que algumas, nem todas, mas algumas pessoas que têm posições importantes parecem maltratar as pessoas que não são tão importantes quanto elas em sua percepção, mas aqui está a coisa, todo mundo é igualmente importante para Deus. Amém, amém, amém. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é maltratar outras pessoas. Quer dizer, Deus leva isso muito pessoalmente. Bem, eu não estava pronta, eu pensava que estava pronta, mas não estava pronta para ficar firme. Eu não sabia, quando Deus colocou no meu coração para ensinar a palavra, que eu seria convidada a sair da minha igreja. Veja, nós achamos que quando Deus quer fazer algo bom em nossas vidas, que todos ficam felizes. Mas alguém aqui já descobriu que quando Deus te dá favor e você progride, que nem todo mundo fica feliz por você? E às vezes é tão chocante, porque muitas vezes são as pessoas mais próximas de você. As pessoas que você pensava que acreditariam e estariam ali, que ficariam felizes por você. Mas a família de Jesus foi desse jeito. Eles não acreditavam nele. Eles queriam que ele parasse de agir como louco. Sabe, se você realmente é quem você diz que é, então faça um milagre, faça algo. E sabe o que Jesus disse? Meu tempo ainda não chegou, o seu tempo é a qualquer momento, mas o meu tempo ainda não chegou. Ele entendeu o tempo e nós precisamos entender o tempo. Não podemos entrar na frente de Deus tentando provar a alguém que estamos certos. Quando chegará a hora? Veja, eu não sabia de toda a crítica que eu iria receber. Eu não sabia que quando você está na televisão, você tem milhões e milhões de pessoas que podem encontrar alguns defeitos em você. Assim nós temos coisas interessantes, sabe? Meus brincos são muito longos, eles são muito brilhantes, eles são isso e aquilo. Mas eu não percebia. As coisas que iriam acontecer comigo, a igreja em que eu estava, eles não acreditavam em mulheres como pastoras. Eu não sabia que eu teria que desistir da minha igreja, perder vários amigos e, sabe, eu não estava pronta ainda. Eu tinha que ficar mais forte no Senhor. E como você se fortalece no Senhor? Passando pelas coisas. Vamos lá. Quando você cresce, quando está passando por dificuldades. Quando você cresce, não é quando consegue tudo o que você quer, é quando você não consegue as coisas que quer, mas não desiste. Sabe quando você cresce? Quando você não está conseguindo o que quer, mas continua fazendo o que é certo mesmo assim. Porque aqui está um pequeno segredo. Nós não devemos fazer o que é certo apenas para obter resultados. Levou tempo para eu aprender isso. Você faz o que é certo porque é certo. E porque é a vontade de Deus.
E você coloca na cabeça que você vai fazer isso até que Jesus volte, ainda que você não tenha nenhum resultado deste lado do céu. Que tipo de problemas seriam criados se nós soubéssemos quando as coisas aconteceriam? Em primeiro lugar, a vida seria muito chata, porque precisamos de um pouco de mistério. Eu gosto de filmes de mistério. E nós não teríamos que confiar em Deus para trazer as coisas para as nossas vidas. Se soubéssemos quando tudo iria acontecer, e isso não seria bom? Porque confiar nele é uma das principais coisas que precisamos fazer. Isso é importante no nosso relacionamento com ele. Não saber evita de nos deixar espiritualmente preguiçosos. Alô? Não saber evita ficarmos espiritualmente preguiçosos e nos faz continuar perseguindo e buscando a Deus e orando e aprendendo e querendo crescer. Mas se você souber tudo e souber quando tudo vai acontecer, não irá querer nada disso. Agora adivinha, Deus sabe o que Ele está fazendo. E se soubéssemos quando nós poderíamos ser tentados a viver no pecado até estar próximo? Não, você diz sim. Deus retém este conhecimento com propósito e precisamos acreditar que o nosso tempo está em suas mãos. E quando for o tempo certo, nenhum demônio no inferno e nenhuma pessoa na terra poderá impedir Deus de mover na sua vida. Você me ouviu? Bem, e se o diabo saísse do meu caminho? Não. O diabo pode provocar você, mas ele não pode parar Deus. Você mantém os olhos em Deus e quando for o tempo certo e a hora certa, Deus fará na sua vida o que Ele quer fazer na sua vida e ninguém poderá impedi-lo. Amém? João 13:7, respondeu Jesus, vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mais tarde, porém, vocês vão entender. Quantos aqui já tiveram que passar por algumas coisas que você não entendeu nada e passou alguns anos estando totalmente confuso e miserável e quase perdeu a sua fé por várias vezes e agora você olha para trás e você sabe por que isso aconteceu com você? Não é divertido? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu ainda fazia meu pequeno estudo bíblico em casa, por ter um trabalho em tempo integral, eu não tinha tempo para estudar de forma adequada e nem conseguia dormir. E então, eu estava criando os meus filhos, trabalhando em tempo integral, e eu comecei a sentir como se Deus quisesse que eu deixasse o emprego. Mas o problema era que se eu saísse do meu trabalho, nós teríamos menos $40 todo mês para pagar as nossas contas. E eu não podia comprar nada, nem comprar uma roupa, reparar o carro, ou a casa, ou qualquer outra coisa. Tudo era para pagar as nossas contas no final do mês. Mas eu senti que era isso que Deus queria que eu fizesse. Bem, eu obedeci a Deus pela metade e isso nunca funciona. Você diz o que você fez? Eu peguei um trabalho de meio horário. Vamos lá, alguém sabe do que eu estou falando? Bem, Deus, eu quero te obedecer, mas eu tenho um plano B bem aqui, apenas no caso de... Só para o caso de você não aparecer, eu tenho um pequeno plano B. Bem, sabe o quê? Você não vai receber a sua bênção até que você se livre do seu plano B. Você não gostou disso? Eu vou dizer para eles. Vamos lá, você não vai conseguir o que você quer até que você se livre do seu plano B. E olha, eu vou pregar mais se você se comportar melhor. Mas agora pense nisso. E então, eu fui demitida do emprego de meio período, gente. E eu soube imediatamente que tinha sido Deus, porque eu nunca fui demitida de um emprego. Eu não era o tipo de pessoa que era demitida, sabe? Mas desde o momento em que eu comecei a trabalhar naquele lugar, eu não conseguia fazer nada certo. Quero dizer, foram ridículos os erros que eu cometi, até eu teria me demitido. E
Então eu saí do meu trabalho, eu estava tão assustada, eu fiquei apavorada. E durante 6 anos, todo mês, sobrenaturalmente, de alguma maneira, Deus enviou o dinheiro que nós precisávamos para pagar as nossas contas. Eu posso te dizer, quando eu olho para trás agora, que foram alguns dos anos mais preciosos que eu tive na minha vida. Tanta aproximação com Deus, quando eu vi as pequenas coisas que Ele fazia por mim, e eu sabia que era Ele, porque não podia ser outra pessoa. Mas sabe, eu estava realmente ficando cansada de viver assim. Quando eu fiz este grande sacrifício, quando você virá a Deus com alguma prosperidade para nós, nós dizimamos, ofertamos, estou pregando, ensinando, sabe? Nós amamos dar a Deus uma lista de todas as nossas boas qualidades. Tipo, você me deve algo, veja todas as coisas boas que eu estou fazendo aqui, Deus, e você não está fazendo nada. Então, o meu pastor veio, ele queria compartilhar uma boa notícia. Ele teve um convite para uma palestra e eu estava desesperada para que alguém me chamasse para ele falar em algum lugar, mas nunca chamavam. E então ele veio e ele ia receber uma grande oferta e 2 ou 3 pessoas disseram que queriam fazer parceria com ele. Ele ficou todo empolgado e me contou as suas boas novas e eu fiz o que nós fazemos. Oh, glória a Deus, é isso mesmo. Obrigada, Jesus. E então... Não é assim? E então... Bem, pelo menos eu estava tentando agir como eu sabia que deveria agir. E então... De repente ele olhou para mim e ele disse... Joyce, está tudo bem eu te falar essas coisas? Eu não ia falar. Eu gostaria que você se calasse, mas eu não disse isso a ele. Quantos de vocês aqui foi tão arrebentado na vida que você fica nervoso e falta explodir quando alguém dá um testemunho maravilhoso? Vamos lá, seja honesto. Então, até mesmo para dar o seu testemunho ao tempo certo... Quero dizer, sabe, se alguém parece que está prestes a morrer com uma gripe, não é aí que você deve dizer a ela que você começou a gripar na última semana e que Deus o curou? É hora de você ter um pouco de compaixão. Amém? E então, eu fingi que estava realmente feliz por ele, mas quando ele saiu, eu fui e me joguei na cama da minha filha. Eu chorei. E chorei. E quando eu me levantei da cama, eu disse: Jesus, eu não me importo de não ver nenhum resultado. E eu vou continuar dizimando e ofertando até o dia em que você voltar para buscar-me. E as nossas finanças mudaram a partir daquele dia. Deixe-me voltar ao que eu disse antes. Nós temos que parar de servir a Deus apenas para obter resultados. Ouviram-me? Sabemos que existem as promessas, é bom acreditar nessas promessas, mas nós não podemos ter o nosso relacionamento com Deus baseado apenas em se Ele está me dando o que eu quero ou não. Ele já nos deu muito mais do que poderíamos merecer, ainda que tivéssemos milhões de anos. Bem, eu não entendia por que nós estávamos passando por aquilo. Não fazia nenhum sentido. Nos sacrificávamos, fazíamos o que era certo. Bem, hoje eu sei. Eu entendo completamente, porque lá atrás precisávamos de $40 por mês. Você cairia para trás da sua cadeira se eu lhe dissesse o quanto custa administrar esse ministério hoje e todo o mês. E sabe de uma coisa? Eu nunca penso nisso. Deus traz o dinheiro. Nós não cobramos por nossas conferências. E o nosso ministério não tem dívida nenhuma.
Nós nunca pagamos um centavo de juros porque nós nunca fizemos empréstimos. E costumava ser uns $40 por mês. Mas veja, foi aí que eu aprendi a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus por suas meias e roupas íntimas antes de poder confiar nele em um ministério mundial. Vamos lá. E eu ainda tenho um caderno em casa onde eu escrevia minha lista de orações para Deus nos anos 70. Querido Deus, eu preciso de 12 panos de prato, preciso de uma frigideira nova. Eu nunca me esqueço do dia em que alguém bateu à minha porta, eu não a reconheci e ela disse assim: Joyce, espero que você não pense que eu estou ficando maluca, mas eu senti Deus me dizer para trazer 12 panos de pratos para você. Obrigada, Jesus! Esse é o tipo de coisa que te liga com Deus, porque eu sabia que isso era vindo de Deus. E veja, dizer que confiamos em Deus é uma coisa, mas quando nós realmente confiamos em Deus, nós entramos em seu descanso. Tentar confiar em Deus é frustrante, mas quando você realmente confia nele, você realmente não se preocupa com a situação, porque você sabe que Deus cuidará dela. Você não sabe quando, não está tentando descobrir quando, você não sabe como, não está tentando descobrir como, você sabe que Deus vai fazer. E se Deus não fizer, talvez não fosse para acontecer. Vamos lá. Sabe, talvez seja possível, ou remoto, eu sei, mas talvez seja possível que você esteja crendo em Deus por algo que você não deve ter. Você não gostou dessa parte, né? Bem, vamos ver como eles são realmente espirituais. É possível que você esteja crendo em Deus por algo que você não deve ter. Estou sendo injusta com vocês porque eu te disse primeiro. Você teve que levar o baque, eles tiveram tempo para pensar até a hora que eu cheguei lá. Mas isso é verdade, se Deus não quer que você tenha, Ele não pode te dar. Se Ele não quer, então ou não é o momento ou não é o certo. E se formos realmente inteligentes, não vamos querer ter nada que Deus não queira nos dar, não é verdade? E certamente não vamos querer ter fora da época. Porque se você não estiver preparado para cuidar disso, isso se tornará um fardo para você. João 16, verso 12. Jesus disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar isto agora, nesse momento. Uau! Eu fico imaginando que Deus sabe que eu não sei. Sabe, agora que estou ficando mais velha, às vezes eu pergunto para Deus: quanto tempo mais eu vou viver? E quando eu morrer, como eu vou morrer? Será que vai ser doloroso ou você apenas vai me levar durante um sono? Sabe, você começa a pensar em coisas estranhas quando começa... E apenas deixe-me dizer uma palavra para aqueles que estão com seus 20 anos. Há um salmo que diz: antes eu era jovem, mas agora sou velho. E você vai chegar lá. Confie em mim. Todos os dias você está envelhecendo. Mas eu ainda vou escrever um livro sobre como envelhecer sem ficar velho. Amém? Sério, eu estou trabalhando em um livro chamado Envelhecendo com Graça. Você entendeu, sabe? A idade é um número, mas a velhice é uma mentalidade. Deus, Ele não nos diz coisas assim. E eu não sei. Algum dia tudo vai acabar e eu vou embora? Se você soubesse exatamente quão grandemente Deus usaria alguns de vocês nesta sala, você ficaria tão cheio de si que seria patético. Ok, aqui está uma declaração que eu escrevi. Quero que você entenda isso.
Ser um homem ou uma mulher muito usado por Deus e permanecer humilde exige muita maturidade espiritual. Vamos lá. Ser muito usado por Deus e saber que não é você, mas Deus, e que Deus não está fazendo isso porque você é muito bonzinho, mas apesar de você, e dar a Deus toda a glória, precisa de muita maturidade espiritual. Você tem que estar realmente perto de Deus para lidar com isso. Eu me lembro do Senhor me dizer uma vez: você é tão orgulhosa de si mesmo porque você trabalha para mim, mas o problema é que você não está passando nenhum tempo comigo. Aquelas pessoas mais relapsas em passar tempo com Deus são as que trabalham no ministério em tempo integral. Agora, meus queridos, esse é o primeiro lugar onde vou todos os dias, porque Deus me fez saber com 100% de certeza que eu não posso fazer o que eu estou fazendo sem Ele ser a minha prioridade número 1. Os meus dias estão em suas mãos. E quando Deus só mostra parte de algo, como se fosse um aperitivo, quer saber? Haja em cima do que você sabe. Mas não se preocupe com o que você não sabe. Veja, muitas pessoas não agem até saberem de tudo, e então elas nunca sabem nada, porque elas não agem em cima do pouco. Aproveite todas as oportunidades à sua frente. Seja fiel nas pequenas coisas. Vamos lá. Seja fiel sobre as pequenas coisas. Seja fiel a respeito das pequenas coisas. Bem, irmã Joyce, eu vou te dizer, se eu tivesse $1 milhão, eu daria a você. Não, você não daria. Porque se você tivesse 10, ainda assim você não daria. Aqui está, Salmo 31, 14 e 15. Mas eu confio em ti, ó Senhor. Eu digo, você é o meu Deus, meus tempos estão em suas mãos. Salve-me da mão dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Abacuque 2, 3. Pois a visão aguarda seu tempo designado. Ela fala do fim, não mentirá, ainda que demore, espere-a. Ela certamente virá e não se atrasará. Cada um de vocês que tem um sonho no coração e espera por isso há muito tempo, quero que você feche os olhos e apenas ouça isso. Se parecer demorado, espere por isso. Certamente virá e não atrasará. Todo mundo diga. Se parecer demorar, espere por isso. Certamente virá e não se atrasará. Todo mundo diz na hora certa. Agora, sua jornada pode ser longa, mas você pode decidir esta noite aproveitá-la. Você deve aproveitar o tempo em que está esperando em Deus, se você condicionar sua mente a isso. Não seja movido emocionalmente. Jesus se recusou a ser movido emocionalmente. Não tente dar à luz a algo prematuramente. Eclesiastes 3, tudo é bonito no seu devido tempo, mas não é tão bonito fora do seu tempo. E o diabo vai oferecer oportunidades para você? Quando eu queria tanto que o meu ministério crescesse e fosse maior, oh meu Deus! Ah, meu Deus, era como tudo que eu pensava, era grande, apenas. Éramos viciados em grande, tudo tinha que ser grande. E um produtor, sim, há produtores para pregadores também. Eu estava na Califórnia, ele nos contatou e disse, se você entrar comigo e me deixar ser seu agente, eu posso colocá-la em vários eventos e te fazer famosa. Bem, tentação.
Podemos trabalhar em torno do plano de Deus e fazer as coisas se moverem? E você sabe do que eu estou falando. Mas naquela tarde eu deitei na minha cama e estava orando antes de fazer a reunião daquela noite, então eu sabia, no fundo do meu ser, que aquilo não era o que Deus queria que eu fizesse. Foi então que eu disse: bem, Deus, ou você vai me promover ou eu nunca mais serei promovida, porque eu não vou fazer isso na carne. Vamos lá, não cometa o erro de tentar fazer o que Abraão e Sara fizeram e conseguir algo por si mesmo, só porque Deus não está se movendo rápido para te servir. E deixe-me te dizer que a Bíblia fala de duas alianças, a velha e a nova. A aliança das obras e a aliança da graça. Na aliança do trabalho, você trabalha, segue regras, regulamentos e então pensa que você merece algo por causa disso, sabe? Ou a aliança do confiar em Deus, acreditando nele, sendo obediente a ele e deixando que ele faça as coisas para você, por causa de seu favor. Estas duas alianças são representadas no livro de Gálatas e se trata de como elas são representadas por duas mulheres, Agar e Sara. E se você conhece a história, isso é bom, senão eu vou te dizer o suficiente para que você não fique totalmente perdido. Deus deu a Abraão uma promessa de dar-lhe um filho de sua própria carne, mas ele e Sara já haviam passado da idade de ter filhos e então tinha de ser um milagre. E em Romanos 4 diz que Abraão, sem razão humana de esperança, ele esperou pela fé. Veja, mesmo que você não tenha uma razão natural para esperar, você pode esperar pela fé, porque Deus pode fazer o impossível. E diz: nenhuma dúvida ou descrença o fez desconfiar em relação à promessa de Deus. Não pense que a dúvida e a descrença não virão contra você, porque elas virão. Deixe-as vir, mas não deixe que isso te mude. Nenhuma dúvida ou descrença o fez desconfiar em relação à promessa de Deus. Então ele acreditava em Deus. Mas no processo dessa espera, Sara teve uma ideia brilhante, que era levar a sua criada e dar a Abraão como se fosse uma espécie de concubina. Nós sabemos, qualquer mulher sabe que isso é estúpido. Abraão gostou, ele não rejeitou a ideia, mas, sabe... Então ela ficou grávida, deu à luz a Ismael, seu nome significa homem de guerra. Finalmente, depois que alguns bons anos se passaram, Deus visitou Sara e ela teve um bebê chamado Isaque. E seu nome significa riso. Então, você tem a sua escolha. Você pode fazer a sua maneira e ter guerra, ou pode esperar em Deus e rir por todo o caminho com Jesus. Amém? Amém. Bem, muito mais do que sempre perguntar: quando, Deus, quando? Precisamos aprender a confiar que Deus é bom, Ele sabe o que está fazendo e sempre faz a melhor coisa para nós em cada situação. Também precisamos desenvolver mais paciência. E, por favor, note, eu disse desenvolver, porque a única maneira que a paciência cresce em nós é quando temos que aplicá-la. Então não se surpreenda quando você orar por paciência e tiver que lidar com alguma coisa com a qual você não gostaria de lidar. Cada um de vocês que tem um sonho no coração e esperam por isso há muito tempo, quero que feche os olhos e ouça isso. Se parecer estar demorando, não desista. Espere, pois certamente isso virá e não se atrasará.